todos os oráculos de Deus. Até mesmo aqueles textos mais difíceis, nós devemos expor por amor a Deus e porque é a palavra de Deus. E se Deus revelou, nós devemos expor, nós devemos ler, nós devemos seguir e nós devemos meditar com reverência, com confiança que o Espírito Santo nos esclareça. Se os irmãos já abriram Romanos 9, amém, pode deixar marcado, mas antes de tudo vamos voltar para Êxodo 34, algumas verdades precisam ser estabelecidas. Êxodo 34. Êxodo 34, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Mais uma vez. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. A gente precisa ter isso em mente. Agora vamos para Ezequiel. Uma segunda verdade. Ezequiel 33. Ezequiel, capítulo 33. Capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Dize-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Essas verdades precisam estar bem estabelecidas, porque agora nós vamos abordar uma doutrina, que é a doutrina da eleição, em que o apóstolo Paulo está trabalhando que Deus elege um para a salvação, enquanto não elege ou elege outro para a reprovação. Mas nós vamos, no decorrer do sermão, lembrar de algumas verdades de Romanos. Nós não estamos caindo de paraquedas em Romanos 9. Nós começamos desde Romanos 1. E Romanos, a epístola de Romanos, está dentro de um contexto do Novo Testamento. Por sua vez, o Novo Testamento tem conexão intrínseca com o Velho Testamento. Então nós não podemos chegar em Romanos 9 e esquecer de tudo. Romanos 9 está dentro de um contexto. Agora, Romanos 9 é bem verdade que por nós acreditarmos que nós somos autônomos, nós acreditamos, nós não somos, mas nós acreditamos que nós somos. Como o irmão Vinícius expôs aqui na EBD pela manhã. Por nós acreditarmos que nós não dependemos de Deus, por nós acreditarmos que Deus é apenas uma nota de rodapé na nossa vida, por nós acreditarmos que o nosso Deus não é soberano, quando nós nos deparamos com uma soberania absoluta, nós que temos ainda, infelizmente, todos nós que estamos aqui nessa noite, todos os homens, ainda que sejam regenerados, ainda, infelizmente, reside neles uma raiz adâmica, ainda resiste nele uma raiz de pecado. O velho homem ainda está lá. E quando nós vemos um Deus soberano, absolutamente soberano, esse velho homem ele se ira contra Deus. Esse velho homem ele fica irado porque Deus fez assim, e é isso que nós vamos ver hoje.
Mas as verdades precisam estar bem postas. Nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é justo, nosso Deus é fiel, nosso Deus é santo, nosso Deus é compassivo, nosso Deus é longânimo, nosso Deus é tardio em se irar, mas nosso Deus, ele é sim soberano. De maneira, meus irmãos, que todos os eventos que ocorrem debaixo do sol estão sendo regidos pela soberania divina. Não existe nada em nenhum lugar, nem mesmo aquilo que os olhos humanos não conseguem ver, que Deus não seja soberano. Deus é soberano sobre os astros. Deus é soberano sobre as moléculas. Deus é soberano sobre os homens. Deus é soberano sobre os anjos. O nosso Deus, ele é soberano. Vamos, diante dessa verdade, ler Romanos capítulo 9. Nós vamos ler, só ler, nós não vamos expor. O que o irmão Vinícius expôs já na semana passada, e nós vamos expor em diante. Como está em conexão, nós precisamos ler para entender, mas nós não vamos expor. Ou seja, vamos ler Romanos 9, do 6 ao 24. Nós vamos ler Romanos 9, do capítulo 9, versículo 6 ao versículo 24. Contudo, a exposição dessa noite será do versículo 17 ao versículo 24. Vamos ler, meus irmãos. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparado para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo agora vai trabalhar uma doutrina em que, como o próprio apóstolo Pedro diz, homens que não entendem, porque o que o apóstolo Paulo diz aqui é difícil. Aqueles que se achegam em Romanos 9, achando que é fácil, eles vão cair em equívocos. Se não, vão cair em heresia. Porque Romanos 9 não é fácil. Romanos 9, o nosso Deus está revelando algo que é de seu desígnio. Algo que ele demonstra como ele age.
E isso o apóstolo Paulo respalda em todas as escrituras, e em Romanos 9 isso fica mais claro. Agora, lembremos o que o reverendo Ricardo aqui pregou. O assunto principal de Romanos 9, o assunto principal em Romanos 9 em si, é eleição em si? Não. Em si, não. A eleição está servindo como uma demonstração de que Deus tem propósito com os judeus. Por quê? Porque Romanos 8, versículo... Todo o capítulo de Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que nada separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada. Aí alguém poderia objetar, ora, se nada pode separar do amor do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, mas os judeus foram separados. De duas umas. Ou primeiro, algo pode separar do amor de Deus. Ou segundo, Jesus não é Deus. E o apóstolo Paulo vem demonstrar aqui, olha, o que aconteceu com os judeus, o que aconteceu com os judeus não é que o plano de Deus haja falhado. Deus não falhou. Não pensemos que o fato dos israelitas agora estarem fora do povo de Deus por um breve momento, a gente vai chegar até o capítulo 11, mas hoje vamos ficar por aqui, que o povo de Israel tem rejeitado Jesus Cristo, não pensemos que a promessa haja falhado. Deus não falha. A grande questão, meus irmãos, é a seguinte: aqueles que não são separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus são os escolhidos. O povo de Israel foi rejeitado. Foi rejeitado. Ninguém pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus quando há de fato um amor genuíno que é implantado pelo próprio Deus. E o próprio Deus implanta nos seus escolhidos. Nos seus escolhidos. E dentro desse contexto, o irmão Vinícius expôs semana passada, o reverendo Ricardo expôs semana passada, o irmão Vinícius expôs, do versículo 6 ao versículo 16, sobre casos em que a eleição divina se manifesta, tanto Isaac e Ismael, quanto Jacó e Esaú. E agora nós vamos dar sequência a esse Deus que é soberano. Semana passada, o irmão Vinícius, ele frisou muito bem da eleição incondicional. Ninguém é salvo por fé prevista. Isso não tem base bíblica. Nós não vamos voltar nisso. Mas a grande questão é que quando Deus olha para nós, lá em Romanos 5, nós já vimos isso, que quando Deus nos amou, nós éramos ímpios. Deus nos amou quando nós éramos ímpios. Deus não olhou para nós e disse, nossa, que homem bom, preciso eleger ele. O irmão Vinícius falou, se é assim, se é fé prevista, já não é graça, é obras. Deus é obrigado a eleger alguém. O irmão Vinícius expôs semana passada. Mas não, é graça. Deus olha um pecador e ele diz, esse pecador vai ser alvo do meu amor. Esse pecador, não importa o pecado que ele tenha cometido, não importa as suas depravações, eu o redimirei. Eu o chamarei. Eu o salvarei. E agora, se o irmão Vinícius, porque a perícope assim o fazia, mostrava a eleição incondicional e dava uma ênfase à escolha de Deus para a salvação, aqui vai falar que Deus é soberano também na reprovação. A perícope anterior ficou clara, mas aqui o apóstolo Paulo vai além. Versículo 17 diz, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Meus irmãos, não importa o que o Faraó tenha feito, a culpa é dele. E aqui há uma questão muito difícil, porque há um ocultamento diante de nossos olhos. O quê? Onde é a fronteira da liberdade humana, porque o homem é livre, e da soberania divina. O homem não tem livre-arbítrio, mas o homem tem liberdade. Onde está essa fronteira? Nós sabemos que Deus é soberano sobre a liberdade.
Mas sabemos que a liberdade também do homem é uma ação que a pessoa decide deliberadamente. Deus não coloca mal em ninguém. Nós não somos fantoches na mão de Deus. Não somos. Todos nós agimos por nossa liberdade para pecar. Agora, como que esse endurecimento se faz? Nós poderíamos apenas dizer assim, não, olha, esse endurecimento que Deus faz a Faraó aqui é apenas num viés permissivo. Deus apenas permite. Mas aqui nós vemos até mesmo a forma em que o texto está sendo escrito, que Deus está sendo ativo nesse endurecimento. Agora, a atividade divina não significa que Deus está implantando mal. Um texto que bem explica isso aqui são os nossos símbolos, que diz assim, quanto àqueles homens malvados e ímpios, como Faraó, que Deus, como justo juiz, cega e endurece. Por que Deus cega e endurece esses homens como Faraó? Por que Deus cega e endurece esses homens como Faraó? Em razão de pecados anteriores. Deus não endurece homens que são imaculados, até porque não existem homens imaculados. Não existe homem nessa terra sem pecado. O único homem que pisou nessa terra sem pecado foi Cristo Jesus. E viveu sem pecado. E morreu sem pecado. E se fez pecado por nós. Todos os homens, nós já vimos isso em Romanos, todos pecados, destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Diante do escrutínio de Deus, nós, por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, nós, diante do Deus Criador, nós somos inúteis. Por quê? Porque Deus não nos criou para vivermos em perversidade. Deus não nos criou para vivermos em iniquidade. Deus não nos criou para vivermos em vício. Deus não nos criou para nós que erigirmos ídolos e adorarmos a criatura, a obra de nossas mãos, e não ao Criador. Isso é uma inutilidade da criatura. A criatura saiu fora do propósito divino. Se saiu fora do propósito divino, a criatura se torna inútil. Porque o Criador não fez para isso. Esses homens como o Faraó, ele somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações. Mas, às vezes, tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sob a influência dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Deus emprega meios para que homens como Faraó sejam endurecidos. Percebam, meus irmãos, se a gente diz assim, não, sobre o homem mau como Faraó, Deus não é soberano, logo Deus não é soberano. Ou ele é soberano, ou ele não é soberano. Se ele não é soberano, ele é um Deus fraco. Porque se ele não é soberano, o que acontece no mundo, ele queria que fosse diferente no sentido que ele tinha poder para que aquilo que acontecesse fosse diferente, e ele é fraco. Ele não consegue. Mas não é isso. E aqui é duro. Tudo o que acontece, foi decretado por Deus. De maneira que a vontade da criatura não é violentada, de maneira que as causas que nós vemos aqui são preservadas com a contingência e de maneira que Deus é soberano. Tudo. Imagina a sua história. Deus foi soberano sobre a sua história. Imagina a história da humanidade. Deus foi soberano. Deus foi soberano quando os romanos colocaram Jesus naquela cruz junto com os judeus. Deus foi soberano. Mas, ao mesmo tempo, os homens foram culpados. Essa é uma verdade bíblica. Como a gente concilia? A gente se cala diante de Deus. A gente diz,
Ó Senhor, não conseguimos compreender. Quem jamais resistiu à sua vontade? Não é o que nós pensamos? É natural quando nós falamos que Deus amou Jacó e que Deus se aborreceu de Esaú, que Deus elege um para a salvação e elege outros para a perdição. É isso que nós falamos. Tu, porém, me dirás, de quem se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Por que Deus está irado? Por que Deus está irado? Se essa é a vontade dele. O apóstolo Paulo dá uma resposta cirúrgica. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Nós não temos dimensão do abismo que há entre homem e Deus. A verdade é que nós trabalhamos como se Deus fosse nosso amiguinho, no sentido pejorativo mesmo. A verdade é que nós temos ídolos e chamamos esse ídolo de Deus. A maioria dos cristãos hoje tem uma mentalidade de que Deus é aquele homem barbudo, no alto dos céus. Não é um Deus soberano. Não é um Deus que rege a minha vida. Não, eu rejo a minha vida. A verdade é que a gente quer tirar Deus do seu trono. E queremos nos colocar no trono de Deus e dizemos assim, nós podemos governar a nossa vida, nós podemos governar o mundo. E é o que hoje está em voga. Não há mais soberania de Deus na história. Não há mais soberania de Deus nos lares. Não há mais soberania de Deus nos trabalhos. Não há mais soberania de Deus na esfera pública. Deus, para esses homens pecadores, está sendo colocado de lado. Mas eles não sabem que até sobre essas suas atitudes, eles ainda estão debaixo da soberania de Deus, porque como está escrito no Salmo 2, quando os homens dizem que vão se livrar de Deus, vão livrar-se do jugo de Deus, o que o Salmo 2 diz? Que Deus, dos altos dos céus, se rir, ele ri dos homens. Porque ninguém jamais pode fugir de Deus. É o que o salmista no Salmo 109 diz. Se eu for no mais alto dos céus, lá tu estás. Se eu for no mais profundo abismo, lá tu estás também. Nós podemos dizer, e muitos afirmam isso, que nós temos livre-arbítrio, mas Deus não tem. Deus não tem livre-arbítrio. Eu tenho. A verdade, meus irmãos, é que nós estamos retrocedendo a um secularismo, a um paganismo, que nós estamos tendo muitas vezes uma ideia de Deus, ou como um Deus pessoal, em que ele é apenas um homem um pouco superior a mim, ou um Deus completamente impessoal, como os filósofos antigos acreditavam, esse primeiro motor imóvel. É uma causa. Ele é apenas uma causa. E aqui eu ajo a minha vida como eu bem entendo. Mas ele é uma causa primeira. Ele não se relaciona comigo. Ele não controla o mundo. Não. E o apóstolo Paulo se lembra. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? E ele prossegue. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Pense, pode? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele tem ou não tem? O oleiro, ele tem ou não tem legitimidade de um mesmo barro, de uma mesma massa, fazer um vaso para honra e um vaso para desonra? A verdade é que
nós podemos escolher com quem vamos nos casar. Nós podemos escolher onde iremos trabalhar. Nós podemos escolher, por exemplo, aqueles que têm a aptidão de adotar, a criança que vai adotar. Certo? Mas a Deus, nós furtamos a Deus o direito dele escolher quem ele vai adotar. Não, Deus não pode, eu posso. Nós escolhemos com quem nós vamos casar. Deus não pode. Afinal, a história que estamos vivendo é uma história que nós somos noivas do Cordeiro. Jesus não pode escolher a sua esposa? Ou Jesus não pode aceitar a esposa que o pai escolheu para ele? Não pode? O trabalho. Nós escolhemos pelo que trabalhamos ou aonde trabalhamos. Deus não pode escolher para qual povo trabalha? Deus não pode? Aí eu posso. Então vamos engavetar Deus. A gente não percebe que um Deus, como é pregado lá fora, é um Deus que não é onipotente. É um Deus que não pode tudo. O nosso Deus, ele tem direito sobre os homens, porque ele é Deus. E agora ele precisa recapitular algumas questões aqui. Por que uma grande objeção ou uma grande incógnita paira sobre a nossa mente? Porque parece que Deus está na eternidade, porque nós estamos falando do plano eterno de Deus, escolhendo, como o irmão Vício já expôs aqui semana passada, escolhendo seres que não têm pecado algum. São duas pessoas que não têm nenhum pecado, e Deus escolhe salvar um e escolhe mandar outro para o inferno. É isso que Paulo está falando? Não. Não tem olheiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Nós já abordamos isso aqui. Que massa é essa? Nós não fomos criados como os anjos foram criados. Os anjos não têm uma dependência genealógica de um com o outro. O anjo não tem isso. Nós temos. Se seu pai não existisse, você não estaria aqui. Se seu pai morresse na infância, você não teria nascido. E assim a gente vai voltando. Nós dependemos dos nossos progenitores. Nós dependemos de nossos pais. E que massa é essa? Que barro é esse? Esse barro se chama humanidade. Essa massa se chama Adão. Em Adão, todos caíram. Em Adão, todos se tornaram pecadores. Então, quando Deus olha para um barro, para a humanidade, ele vê o quê? Pecadores. Ele não vê justos. Ele não vê gente imaculada. Ele não vê pessoas sem pecado. Ele vê pecadores. No qual a um ele decide salvar com sua misericórdia. A outro ele decide reprovar com sua justiça. Com sua justiça. Mas, meus irmãos, não achemos, nem por um momento sequer, que Deus age da mesma forma para salvar como para reprovar. Como assim? Nós estamos vendo no livro de Romanos que há muito maior intensidade para a salvação do que para a reprovação. Para Deus nos salvar, Deus precisou dar o seu único filho. Jesus Cristo precisou encarnar.
nascido de mulher, nascido de pecadora, nascido da Virgem Maria. Ele nasceu. Foi criado por pais pecadores. Foi criado por José e Maria. Aquele que, por meio dele, tudo existe, sem ele nada existe, teve que nascer. Aquele que sustenta a todos, teve que ser sustentado por uma mulher. Aquele que é o juiz, foi julgado pelos homens, injustamente. Ele viveu debaixo da lei. Ele morreu debaixo da lei. Ele ressuscitou. Isso Deus fez por amor. Por que Ele nos amou? A gente não sabe. Nós não somos amáveis. Não somos. Nós somos pecadores, por natureza. Agora, para a reprovação, Deus olha para o homem pecador e Ele aplica a sua justiça. Ele aplica a sua ira. Romanos 1, vamos voltar para Romanos 1, que a gente já viu aqui. Não tem um texto sequer na palavra de Deus em que Deus manda pessoas para o inferno que não seja por causa dos seus pecados. Romanos 1, versículo 18. Romanos 1, 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, por que eles têm conhecimento de Deus? Porque os atributos de Deus são manifestos. Não existe um homem que possa alegar que não conhece o Deus vivo e verdadeiro. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E culcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu pecado. Recebendo em si mesmos a merecida punição do seu pecado. Então, para salvar, Deus salva pessoas que não merecem ser salvas. Agora, para condenar, Deus condena pessoas que merecem ser salvas. Merecem ser condenadas, perdão. Para condenar, Deus condena pessoas que merecem ser condenadas. Para salvar, Deus salva pessoas que não merecem ser salvas. Isso significa que Deus, o nosso Deus, Ele não é soberano sobre os ímpios? Isso significa que os ímpios estão longe de serem criaturas de Deus e de serem criados por Deus? Que Deus feche os olhos e feche os olhos e diz: o que acontecer, acontecerá. É isso? É assim que é nosso Deus? O que acontecer, acontecerá.
Prossigamos. Versículo 22, de Romanos 9. Romanos 9, versículo 22. Que diremos, pois? Nós vimos o quê? Nós vimos que o oleiro tem direito para fazer do mesmo barro, da mesma massa, um para salvação e outro para condenação, um para honra e um para desonra. Ele tem esse direito. Agora, versículo 22. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Deus, desejando mostrar a sua ira, ele e seu poder, ele suporta com longanimidade, os vasos de ira. Ele suporta os réprobos. Ele suporta. E ele não apenas suporta. Dessa massa adâmica, caída em pecado, merecedora do inferno, todos são pecadores, ele prepara para a perdição. Final do versículo 22. Preparados para a perdição. Preparados por quem? Por quem? Por quem foi preparado? Pergunta para o texto. Por quem? Por Deus. O nosso Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Por que nós temos certeza? Por que nós temos certeza que Deus pode ouvir a nossa oração quando nós oramos para que Ele nos livre do homem mau e para que o homem mau não toque em nós, nem na nossa família? Por que nós temos a certeza? Por que nós oramos isso? Porque se um ímpio pode fazer coisas fora da soberania divina, essa oração não faz sentido. Não faz sentido. Porque se um ímpio intentar alguma coisa contra você e Deus não quiser que ele faça, mas se nós acreditamos que nosso Deus não é soberano sobre os ímpios, ele não pode fazer nada. Por que nós oramos então? Porque nós sabemos que o nosso Deus é soberano. Ainda que nós não compreendamos essa doutrina, nós sabemos que o nosso Deus é soberano. Nós sabemos que ninguém tocará em nós se Deus não permitir. Nós sabemos que todas as vezes que a igreja de Cristo Jesus foi perseguida, foi morta, quando cristãos foram crucificados no pátio de Nero, foram colocados em tochas, foram colocados no Coliseu, foram colocados para serem devorados pelos leões. Sim, meus irmãos, Deus foi soberano sobre isso. Ou nós achamos que Deus não é soberano sobre o nosso sofrimento? Deus é soberano sobre as calamidades que passam pelas nossas vidas. Ele é soberano. Ele não fica indefeso e fraco falando, nossa, o que vai acontecer? Será que ele vai conseguir? Será que ele não vai conseguir? Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é soberano porque ele rege tudo para um fim glorioso, para a glória dele e por amor aos eleitos. E como está escrito no versículo 29 de capítulo 8 de Romanos, que ele, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ele predestinou a igreja para ser conforme à imagem de seu Filho. E nós já vimos isso aqui. E o que isso significa? Versículo 17 agora de Romanos 8. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos,
com ele seremos glorificados. Se sofremos, Deus é soberano sobre o nosso sofrimento. Se os homens intentam maldade contra nós, Deus é soberano. Sabe por quê? Porque os irmãos de José fizeram mal contra ele. E o que José diz? Diz, bem, vós intentaste o mal contra mim, mas Deus converteu em bem para a salvação de muitos. Deus converte as maldades do homem mau para o bem. De uma maneira insondável. Deus fez com que a arrogância religiosa do primeiro século, dos fariseus, dos saduceus, a idolatria romana, ao Estado de Roma, toda a injustiça presente daquela geração adúltera e perversa, de dura cerviz, que foi e crucificou o Filho de Deus. Deus foi soberano sobre isso e deu salvação para muitos. Para todos aqueles que creem no nome do seu Filho. Não achemos que Deus não haja com sabedoria. Não achemos que Jesus Cristo é plano B. Não achemos que não tinha, ou melhor, que tinha, como Jesus não ter passado pela cruz, porque Jesus veio para passar pela cruz. Ele veio para cumprir o propósito de Deus. Ele veio para morrer pelo povo. Ele veio para morrer pelos eleitos. Ele veio como o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que foi predito pelos profetas. Ele é o homem, o menino de Isaías 9. Ele é o servo sofredor de Isaías 53. Ele é o guerreiro dos salmos. Ele é o rei. E ele veio para morrer. Ele veio para sofrer. Ele veio para mostrar que Deus é soberano. Que os homens são responsáveis e que Deus tira do mal o bem. Como? Como que Deus converte o mal em bem? Ele consegue. Como diz uma proposição teológica, Deus, precisamos entender isso, Deus, ele é completamente outro. Não é o que Deus fala? A quem me comparareis? Deus é completamente outro. Para Deus se revelar a nós, existe uma condescendência divina. Existe como se fosse um balbuciar da mãe com seu filho no peito, em que ela se coloca no lugar da criança. E ela não fala com palavras inteligíveis, ela fala com uma palavra para o bebê entender. É assim Deus faz conosco. Deus, entre aspas, se apequena para trabalhar conosco. Porque se ele fala conosco, como ele fala consigo mesmo, como assim Deus fala consigo mesmo? Deus é um Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se ele conversa conosco, se comunica conosco, como se comunica consigo mesmo, nós nunca iremos compreender. Deus é outro. Ele é santo, santo, santo. E santo não está apenas ligado a não ter pecado. Está ligado a ser separado. Também. Os anjos não podem pegar as suas asas e irem na morada em que está exclusivamente a Trindade. Até mesmo o nosso Deus nos céus é uma manifestação visível de Deus nos céus. O nosso Deus é completamente outro. O nosso Deus, nada segura o nosso Deus. Nada contém o nosso Deus. E esse Deus, em sua rica misericórdia, em um plano insondável para a mente humana, ele suporta com longanimidade os vasos de ira preparados para a petição. É o que diz Provérbio 16. Ele fez o ímpio para o dia mau, para o dia da impiedade, para o dia do juízo. Ou a gente acha que o ímpio não foi feito por Deus? É uma doutrina dura de se ouvir.
Por quê? Porque demonstra a nossa impotência. Nós somos impotentes. Quando olhamos para Deus, a nossa impotência é escancarada. Nós esquecemos que somos criatura. Como um escritor americano, no início do século XX, que andava arrogantemente, por ele sobrepujar os seus semelhantes e ser um grande escritor, ele era arrogante. Ele menosprezava aqueles que não escreviam como ele. Menosprezava. E ele achava que tinha um mundo inteiro pela frente. Então, um Deus soberano colocou um tumor na cabeça dele. Na principal ferramenta do seu trabalho. E ele passou. E ele morreu. Nós vivemos nas mãos de Deus. É nas mãos de Deus que nós vivemos. Não vivamos com arrogância. Não nos achemos autônomos. A nossa vida é Deus que dá. E Deus tira quando quiser. E quando Ele tirar a sua vida, como você se encontrará com Ele? Se Deus tirar a sua vida hoje, como você iria se encontrar com Ele? Esse Deus soberano. Nós não temos noção de quem é o nosso Deus. Versículo 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para glória preparou de antemão. Deus não apenas preparou os vasos de perdição, Ele preparou os vasos de misericórdia também. Os quais, meus irmãos, em tudo que foi pregado. Porque a gente pode entrar agora num conflito e começar a se perguntar, será que eu sou eleito? Será que eu não sou eleito? E se eu não for eleito? A questão não é essa. Mais uma vez, por que o apóstolo Paulo está revelando essa doutrina aqui? Por que o Espírito Santo tem usado o apóstolo Paulo para revelar essa doutrina? Para provar que Deus não falha. Para provar o que ele disse em Romanos 8. Que ninguém pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele prova. Ele prova que ninguém jamais tirou uma ovelha das mãos de Cristo, o Supremo Pastor. Aquelas que aparentemente saíram do rebanho de Cristo, aparentemente, na verdade, jamais foram do rebanho de Cristo. É o que Jesus diz em João 6 a João 11. Mas a grande questão, nós devemos nos apegar a certezas. Deuteronômio 29 diz, aquilo que Deus não nos revelou, não nos pertence. O fato de nós estarmos pregando Romanos 9, Deus está nos revelando quem é eleito? Não está. Ele não está revelando quem é eleito. Nome de pessoas. Não está. Então, o que eu faço com isso? O que eu faço? Primeiro, se nós somos cristãos, cristão que eu digo no sentido visível pleno, batizados, confessamos Cristo como Deus e homem, a Trindade Santa, estamos em comunhão com a igreja. Se nós temos uma vida de arrependimento constante, uma vida que vai a Deus todos os dias, levando os próprios fracassos e pedindo perdão, nós devemos nos apropriar do versículo 24.
os quais, que esses vasos de misericórdia, os quais somos nós. Nós somos os vasos de misericórdia, a quem também chamou, porque todos que foram ouvintes da palavra e se converteram foram chamados. E a presunção é de que o chamado foi eficaz. Não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Acredito que aqui nessa noite todos somos gentios. Acredito eu que não tem nenhum judeu entre nós. É isso que nós devemos nos apropriar. É nisso. Para algumas aplicações, para nós encerrarmos. Primeiro, que é uma aplicação que é necessária pelo contexto que nós vivemos. Que parece até fugir do que foi exposto, mas é necessário. Quando a palavra de Deus diz aqui, ó, no versículo 17, porque a Escritura diz a Faraó. Se nós formos para Êxodo, o que vai estar escrito? É Deus dizendo. Moisés não foi até Faraó e leu um pergaminho para Faraó, um rolo para Faraó, uma Bíblia para Faraó. Moisés não foi até Faraó e leu algo que estava numa tábua de pedra. Mas na palavra de Deus não há uma dissociação entre Escritura e palavra de Deus. De maneira que a palavra de Deus pode ser falada a Escritura e a Escritura, palavra de Deus. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com uma questão que nós devemos trazer com aplicação por causa do contexto em que vivemos. Que não existe profeta hoje em dia. Se a gente sair daqui e começar a acreditar, eu continuar acreditando que existem profetas hoje em dia, porque de jeito que eu te digo, sabe qual a implicação que a gente vai ter? Que o que aquele homem diz tem que ser colocado na Escritura. Porque não existe dissociação entre palavra de Deus e Escritura. Se existe profeta hoje, Apocalipse não é o último livro da Bíblia. Não é o último livro da Bíblia. Porque não tem dissociação entre Escritura e palavra de Deus. Não tem dissociação. Não há profetas hoje. Aqueles que ficam indo atrás de profetas do presente século estão indo para se enganar. Estão indo para ouvir o que querem ouvir. E estão indo para se frustrar. Porque Deus não fala mais por boca de profeta. Porque o Filho, a revelação plena já veio. Ou nós queremos viver nas sombras? É por isso que tem muitas pessoas feridas. Ficam indo atrás de profeta e o profeta fala e não acontece. E se frustra com Deus, não com o profeta. Não existe. O nosso Deus é soberano. Esses homens que dizem que Deus disse algo, sem Deus jamais ter dito, eles estarão diante do trono de Deus. E vão ter que dar contas. Porque ele disse que a vitória vai vir no final de semana vem uma morte na vida da pessoa. Porque os seus sonhos, eles interpretam como palavra de Deus e fica falando dos outros e frustrando a fé dos outros. Eles vão ter que dar conta. Não existe profeta hoje em dia. Por quê? Porque não existe dissociação entre Escritura e palavra de Deus. Não existe. A palavra de Deus é a Escritura. A Escritura é a palavra de Deus. Se existe profeta hoje, tem que ser colocado depois de Apocalipse. Porque se existe profeta, é a palavra de Deus. Não existe. Fujam disso. Corram longe disso. Isso demonstra ou uma fé muito fraca, muito infantil, muito imatura. Em alguns casos, até se coloca em xeque se há a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira é no Cristo revelado aqui, ó, na palavra de Deus. Eu não preciso ir para profeta, porque o Espírito Santo me revela, me ilumina aqui, ó,
Agora, indo para uma segunda aplicação. Como Lutero dizia, deixe Deus ser Deus. Não tentemos ficar indo perscrutar os desígnios divinos. Deus não nos chamou para ir além daquilo que Ele revelou. Deus não nos chamou para isso. Vamos abrir Deuteronômio 29, 29. A gente citou aqui, mas é bom abrir. Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus está revelando que Ele é soberano. Deus está revelando de que tanto justo como ímpio estão debaixo da sua soberania. Ele está revelando que Ele é Deus. Ele é Deus. E agora, o que fazemos? Ficamos, então, buscando descobrir o que Deus não revelou? Não, não, não. Se Ele é Deus, nós devemos perguntar o que esse Deus que me salvou, como estamos vendo na EBD, o que esse Deus que me salvou requer de mim? O que Ele requer de mim? Ele é Deus, Ele é soberano. E Ele é um Deus irado. Ele é um Deus que visita a iniquidade nos pais e nos filhos. Não esqueçamos que esse é o nosso Deus. Vivamos uma vida sem arrependimento e sem confissão de pecado e vejamos que Deus nós iremos encontrar no dia do juízo. Vivamos uma vida que não se considera mais Deus. E vamos apostar todas as fichas. Se existe realmente um Deus irado. E o que seriam todas essas fichas? A nossa vida, a nossa alma. Vamos apostar a nossa alma? Vamos? Vamos apostar a nossa alma se no fundo existe um Deus irado? Vamos apostar a nossa alma se quando nós morrermos nós vamos encontrar um Deus irado? Porque parece que nós não servimos um Deus justo. Parece que Deus manda nós fazermos e nós desobedecemos e está tudo bem. Parece que nós não acreditamos que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele tem poder para nos punir. Ou nós estamos achando que a nossa eleição é causa para a nossa indolência espiritual? Aqueles que acreditam que a sua eleição é causa da indolência espiritual devem duvidar da sua eleição. Deus não revela a doutrina da eleição para que vivamos uma vida apática. Uma vida que não serve ao próximo. Uma vida que não ama a Deus. Uma vida sem afeição, sem qualquer sentimento para com Deus. Deus não revela a doutrina da eleição para isso. Deus revela a doutrina da eleição para que nós vejamos que Ele é Deus. Que nós somos barros, que nós somos pó. Deus revela a doutrina da eleição para ver que Ele é justo. Nós não somos. Ele revela a doutrina da eleição para mostrar o seu amor. Porque nós não merecíamos ser amados e Ele nos amou. E agora, o que fazemos? E agora, o que fazemos? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Para sempre. Pertence a mim e ao meu filho, para sempre. Qual o objetivo? Qual o objetivo? Qual o objetivo Deus revelou uma palavra para mim e para você? Qual o objetivo? O fim último é a glória dele. Qual o objetivo? Porque todos nós temos uma Bíblia em casa. Porque nós temos uma palavra revelada. Porque Deus se dignou a falar com os homens. A falar com o seu povo. Por quê? Por quê? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus revelou o que requer de mim e de você.
Ele revelou. Ele revelou que ele requer arrependimento, fé em Cristo para que sejam salvos. Vivemos uma vida de arrependimento? Nem sempre. Nem sempre. Terceira aplicação, meus irmãos. Terceira aplicação, voltemos para Ezequiel. Ezequiel, versículo 11. 33, versículo 11. A última aplicação. Nós já vimos que não há distinção entre Escritura e Palavra de Deus. Nós vimos que aquilo que está encoberto não nos pertence. Pertence o que nos foi revelado. Não somente a nós, mas aos nossos filhos. E agora? E se eu estou em pecado? Se eu estou em pecado, será que eu devo me desesperar? De certa maneira, sim. Mas só isso? Só isso me desespera? Vou me desesperar? Ezequiel 33, 11. Mais uma vez, vamos ler. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. E o Senhor clama, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Nosso Deus está nos perguntando, por que havemos de morrer? Deus não tem prazer na morte do perverso. Não. Nosso Deus, Ele quer que o perverso se arrependa e viva e seja salvo. Se estamos andando em perversidade, não devamos ficar buscando entender se nós somos eleitos ou não. Deus não revelou a doutrina da eleição para isso. Deus não revelou a doutrina da eleição para isso. Se estamos vivendo em práticas de pecado, o que nos resta é nos arrepender e saber que o nosso Deus, Ele está mais disposto a perdoar do que a punir. Ele está disposto a perdoar muito mais do que a punir, porque Ele não tem prazer na morte do perverso. Ele chama o perverso para se arrepender. Ele quer que o perverso se arrependa e viva. E viva. Converter é o que a Escritura chama. Chama para que nós nos convertemos. Vamos abaixar nossa cabeça, meus irmãos? Vamos orar.